essa sensibilidade com que a gente também faz atuar no nosso dia a dia, ela reflete um pouco desse lado romântico que todos nós temos, romântico no bom sentido, de buscar atender a todas as expectativas da sociedade. Hoje nós temos a honra de receber Ulisses Gonçalves Júnior, juiz da Primeira Vara de Execução Criminal de São Paulo e corregedor dos presídios. Dr. Ulisses Gonçalves Júnior, a Constituição assegura aos presos o respeito à integridade física e moral. A pergunta é simples: a ordem da Constituição é obedecida ou é apenas um desejo do Constituinte desmentido nas penitenciárias? Não, essa é uma garantia constitucional sólida que vem sendo objeto de preocupação constante de todos aqueles que lidam com a problemática prisional no Brasil. Os juízes, os promotores de justiça, as autoridades penitenciárias, a advocacia e os órgãos da sociedade civil que atuam diariamente junto à assistência da população prisional. A preocupação com a garantia da integridade física, da saúde, da educação, do trabalho, enfim, da dignidade humana, é sempre objeto de bastante dedicação de todos nós. Procuramos incentivar a atividade laborativa dentro das unidades penitenciárias, incentivar o estudo dentro das unidades penitenciárias e a despeito de um problema muito sério que nós temos no Brasil, que é a superlotação das cadeias. Essa é uma realidade, infelizmente, que se coloca no Brasil, mas esforços vêm sendo envidados por todos nós, e notadamente aqui em São Paulo, no sentido de buscarmos a criação de vagas no sistema penitenciário, a agilização no julgamento dos pedidos de benefícios prisionais e também o incentivo do retorno do sentenciado à sociedade após ele cumprir a sua pena ou obter algum tipo de benefício que faça com que ele possa retornar aos poucos à vida em sociedade. Normal, né? Que mais importante do que o sentenciado cumprir com a sua pena, dar a sua resposta à sociedade em função da violação que ele praticou, em função do delito que ele praticou, mais importante do que isso é se esforçar o máximo para que esse indivíduo possa retornar à sociedade e também não retornar à prática de crimes. E com isso nós contribuímos também para evitar os altos índices de reincidência. Agora, doutor, como andam em São Paulo os crimes articulados do interior dos presídios? Essa é uma questão que preocupa também constantemente. Um rigor maior que se tem empreendido quanto à posse, manutenção de celulares e instrumentos que facilitem a comunicação dentro dos estabelecimentos penitenciários. Isso é proibido, além de constituir falta grave, hoje é titulado como crime. E, portanto, o sentenciado que venha a ser flagrado na posse de celular ou qualquer instrumento de comunicação, ele recebe uma punição no âmbito disciplinar, ele regride de regime e perde todos aqueles dias que ele trabalhou que podem contribuir para o desconto e a abreviação da sua pena. Ou seja, aumenta a pena. Então ele vai ter sua pena aumentada. Vai aumentar o tempo de permanência no sistema prisional. Mas não só isso, há também uma preocupação constante de ordem de inteligência policial, no sentido de se procurar o mais possível rastrear a ação de grupos
que acabam influenciando ou de dentro das prisões para a sociedade ou o inverso, no sentido de se buscar coibir essas práticas que não são condizentes com a vida prisional. Mas eu insisto, afinal, existe ou não existe uma forma de impedir que os chefes do tráfico continuem a comandar as suas gangues de dentro dos presídios? Existe? Existe, com esses instrumentos que eu falei. Uma maior vigilância no que diz respeito aos instrumentos de comunicação, uma maior vigilância com relação às visitas que os detentos recebem e também, havendo suspeitas, um trabalho de investigação em torno da atividade dessas pessoas, não só daquelas que entram dentro das prisões, mas também aqueles que lá estão. Sim. Isso é uma preocupação constante de todos para justamente coibir a prática desse tipo de delito. Sim. E fazer com que o menos possível haja influência de dentro do sistema penitenciário com relação à prática de crimes. Agora, tem muito se discutido com relação à necessidade de eventuais mudanças na legislação com vistas a se impor um rigor maior ou a uma restrição do contato dos presos com familiares, etc. Como é que ficou isso? A Constituição, ela assegura ao preso esse direito. Direitos que são próprios do princípio da dignidade humana. E por isso, no início da nossa conversa, nós falamos da nossa preocupação constante em garantir não só a segurança física, a integridade física, mas também outros meios de se permitir que o preso cumpra a sua pena com o mínimo de dignidade. Sim. E claro que a Constituição, nesse âmbito, ela não só permite, mas estimula que o preso tenha contato com os seus familiares, porque isso faz parte de um processo de recuperação e que tem repercussão na ressocialização desse preso. Não se pode partir do princípio que, por força de casos isolados, então nós vamos levar ao limite as proibições, as restrições. Por outro lado, também se tem discutido a respeito do contato do preso com seus defensores. Isso está assegurado na Constituição da República. A garantia à ampla defesa, ela também vale ao tempo da execução da pena. O preso, durante o tempo em que ele está preso, cumprindo a sua pena, ele tem o direito de se avistar com seus defensores para formular a defesa dele, quer no processo criminal, quer no processo de execução. Sim. Então, havendo algum indício de que esse contato venha a ser desvirtuado por alguma razão, então compete às autoridades policiais promover as investigações necessárias e pertinentes. Então, para mim, o problema é muito mais de inteligência policial do que criação de leis restritivas. Tá certo. Agora, o senhor acha que privatizar as penitenciárias seria uma solução? Eu acho que esse tema da privatização é um tema que deve ser trabalhado com muito cuidado. Por quê? Porque é preciso, primeiro, se estabelecer um plano. Em que termos isso ocorreria? Segundo, como fazer com que o sentenciado participe desse processo, por exemplo, se vendo beneficiado com direitos que são assegurados a ele também pela lei das execuções penais, ou seja, que ele se veja beneficiado por uma melhor atividade de trabalho, porque o trabalho não só contribui para a ressocialização, mas, sobretudo, contribui para que ele possa ter a sua pena diminuída. É preciso promover...
a atividade educacional, uma melhoria na atividade educacional. Recentemente foi editada uma lei pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estabelecendo que os presídios devem dispor de salas de aula em todas as suas modalidades, ou seja, nos regimes de detenção provisória, nos regimes fechados, semiaberto, aberto, etc. É preciso também melhorar a saúde, o tratamento de saúde, assistência material, assistência jurídica, social, que são direitos estabelecidos pela lei das execuções penais. Então, se esse processo de privatização, que não se sabe bem qual seria o modelo, se seria uma privatização pura e simples ou uma parceria público-privada, não há um desenho muito claro disso, né? Se isso viria a contribuir para a melhoria das condições da vida prisional. Porque se estiver o plano focado na questão do trabalho, então ele vai resolver um problema, mas não vai resolver todos. E, portanto, resumindo, é preciso que esse tema seja primeiro proposto de uma forma bastante objetiva. E rapidamente, né? E segundo, que seja debatido no âmbito da sociedade civil, das autoridades penitenciárias, enfim, de todos aqueles que estão envolvidos com a problemática prisional. Mas é um assunto urgente, não é, doutor? Depende da forma em que esse tema virá a ser posto em discussão, porque compete ao Estado, uma vez que é o responsável pela custódia do sentenciado, promover condições para que ele possa cumprir a sua pena com dignidade. Sim, mas o Estado... Agora, se há um interesse na mudança do regime administrativo da unidade penitenciária, então é preciso que a sociedade conheça em que termos isso venha a acontecer, até mesmo para poder refletir a respeito do benefício ou não que essa medida venha a propiciar. Né? Doutor, nós vamos interromper alguns instantes para um pequeno intervalo. E você não sai daí, que daqui a pouco estaremos de volta com o doutor Ulisses Gonçalves Júnior. Até já. Todas muito significativas, muito importantes na minha vida. Mas eu acho isso muito bom. Namorar é ótimo. Doutor Ulisses Gonçalves Júnior, o senhor é a favor das licenças concedidas aos presos em datas especiais? Essa é uma questão que está tratada na lei. A Lei de Execuções Penais estabelece para aqueles presos que já estão no regime semiaberto, que é um regime intermediário entre o fechado e o regime aberto, onde ele tem um rigor muito menor, a lei estabelece para esses sentenciados que já estejam no regime semiaberto e, portanto, já cumpriram, no mínimo, 1/6 da pena que foram condenados no regime fechado, tendo bom comportamento, demonstrando interesse numa reabilitação criminal, demonstrando interesse numa recuperação, a lei estabelece que, nessas circunstâncias, o preso tem direito às chamadas saídas temporárias. Isso com o objetivo de se promover uma reaproximação desse sentenciado com a sociedade, notadamente com os familiares. Essas saídas têm se desenvolvido em períodos de datas festivas, como Natal e Ano Novo, Dia das Mães, a Páscoa, o Dia das Crianças, o Dia dos Pais, não é? Que são datas comemorativas com uma certa influência do convívio familiar. E é para essa finalidade que a saída temporária é concedida, desde que aquele sentenciado reúna condições de mérito para isso. E, portanto, como é um imperativo da lei, cumpre a nós obedecê-la. Porém,
é preciso, e essa é uma preocupação nossa, que esses sentenciados que saem durante essas saídas temporárias, por exemplo, agora nós teremos uma próxima na Páscoa e no Dia das Mães, Sim. que eles sejam objeto de fiscalização bastante rigorosa por parte do Estado para evitar que aqueles que se desvirtuem desse objetivo de ressocialização voltem a delinquir nesses períodos em que estão gozando de uma semiliberdade. E por isso, nós aqui na capital recomendamos que a fiscalização dos sentenciados durante as saídas temporárias seja feita mediante o sistema de monitoração eletrônica, ou seja, pelo uso das tornozeleiras eletrônicas, que se constituem num instrumento, a meu ver, de eficiência demonstrada no que tange a uma fiscalização maior e um instrumento eficaz de desincentivo à reincidência delinquencial desse sentenciado, porque ele, acompanhado eletronicamente por uma central de inteligência, ele, obviamente, se sentirá mais inibido, desestimulado a voltar a praticar crimes nesse período. Sim. Mesmo assim, doutor, a verdade é que muitos desses